quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos várias histórias magníficas envolvendo não somente os homens de Deus, os profetas, os patriarcas, mas nós vemos também muitas histórias envolvendo família. E quando nós falamos de família, nós podemos ver as histórias bíblicas também sendo direcionadas para mostrar algumas coisas que acontecem no meio da família. Por exemplo, punições, castigos da parte de Deus aconteceram em meio à família. Eu vou citar aqui alguns exemplos para você. A casa do faraó, Gênesis capítulo 12, verso 17, você lembra da grande punição que Deus mandou, ali a 10ª praga no Egito, quando as famílias tiveram os primogênitos mortos. A casa de Abimeleque, Gênesis 20, verso 18. A casa de Davi foi alvo da punição de Deus, 2 Samuel 12, 10. A casa de Acabe, 1 Reis 21, 22. Mas também, em meio à família, Deus usou muitas famílias para estender a sua bênção, para alcançar gerações, para cumprir propósitos da parte de Deus para essa terra. E eu posso citar, por exemplo, a família de Noé. Quando Noé constrói a arca lá em Gênesis capítulo 7, bem naquele tempo do dilúvio, Deus pede para que Noé entre na arca com a sua família. Então Deus usa ali Noé para salvar a sua família também. Nós podemos ver, por exemplo, a casa de Abraão sendo abençoada a partir de Abraão, em Gênesis 17, mas Deus pede ali o sinal da circuncisão, não somente para Abraão, mas para todos que estavam dentro da sua casa. Os seus empregados, os seus escravos, todos eles foram colocados na linhagem da bênção através da circuncisão. A casa de Obed-Edom foi alcançada pela bênção de Deus, pela graça de Deus, pelas manifestações poderosas de Deus, quando a arca esteve lá. Você pode conferir isso em 2 Samuel 6, a partir do verso 11, diz que a casa de Obed-Edom foi tremendamente abençoada, porque a arca do Senhor estava ali. Quero citar ainda um exemplo no Antigo Testamento, a Raabe, a prostituta Raabe, quando o povo de Israel chega lá com Josué para tomar Jericó, Raabe é salva e toda a sua família é salva, porque havia um acordo entre Raabe e os espias, que todos aqueles que estivessem dentro da sua casa não seriam destruídos pelo povo de Israel na invasão a Jericó. No Novo Testamento nós podemos ver também Jesus atuando no meio da família, trazendo salvação, e eu trago aqui para você o exemplo de Zaqueu, Lucas capítulo 19, quando Zaqueu se propõe a encontrar-se com Jesus, e Jesus vai à casa de Zaqueu. A palavra que Jesus declara ali é que hoje houve salvação em toda aquela casa. Então nós podemos ver que a família, a nossa casa, o nosso lar é lugar de salvação, é lugar das bênçãos de Deus, é lugar da glória de Deus. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso, sobre como nossa família pode ser tremendamente abençoada, como esse projeto de Deus pode ser tremendamente abençoado. Eu quero lembrar você ainda que não existe família perfeita. Nós vemos desde a criação no Éden, quando Deus criou Adão e Eva, logo depois vieram os filhos, e aquela família foi cheia de problema, consequência do pecado. Então a gente vê que não existe família perfeita, mas eu posso pensar com você que a partir de Jesus existem famílias melhoradas, famílias que são alcançadas por Jesus e têm a sua vida transformada, modificada dia a dia. E eu quero pensar então com você, em primeiro lugar, que a sua casa é lugar de salvação. A sua casa é um ambiente de salvação, não somente para os seus
que estão ali, mas também para outros que vêm estar com você na sua casa. A gente vê no Antigo Testamento que Deus usou o ambiente de casas para a salvação de pessoas. Deus usou famílias para salvar pessoas. Então, no Antigo Testamento, a salvação estava ligada a um socorro especial da parte de Deus. Socorro quando se enfrenta o inimigo, socorro diante de uma enfermidade, um livramento de morte. Mas no Novo Testamento, salvação está ligada a algo espiritual. Salvação é algo individual, mas também pode ser acrescida com aqueles que estão vivendo lá no seu ambiente, na sua casa. Um exemplo bem típico para nós pensarmos nessa noite é o exemplo ali do carcereiro. Quando Paulo e Silas estavam presos, a palavra de Deus diz que eles estavam orando, louvando, adorando naquela prisão, e de repente algo acontece, eles estão soltos, não saem, mas o carcereiro que está cuidando deles fica preocupado. E depois, quando aquele homem pega uma espada para tirar a sua própria vida, Paulo diz: olha, não faça isso. Então esse homem crê no poder de Deus e ele faz uma grande pergunta: como eu posso ser salvo? E aí Atos 16:31 diz para nós: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Primeiro a salvação individual, você será salvo. Depois a sua casa. Nós vemos também, voltando um pouco no Antigo Testamento, na época do dilúvio, nós vemos outro exemplo da promessa de salvação para uma família. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Gênesis 7:1. A gente vê que Noé era o único justo. A Bíblia não fala nada da justiça dos filhos de Noé, nem tampouco das noras, nem tampouco da esposa de Noé, mas fala da justiça de Noé. Os olhos do Senhor estavam voltados para a vida de Noé, mas a justiça daquele homem alcança toda a sua família. Então, eu posso pensar com você nessa noite que talvez você esteja aí no seu ambiente familiar se perguntando: não é? Eu sou alguém que já caminho nos caminhos do Senhor, eu sou alguém que já sigo ao Senhor Jesus Cristo, mas a minha família ainda não. Querido, eu posso dizer a você que é momento de você orar pela sua casa, e através de você, toda a sua família vai ser alcançada para Jesus. Toda a sua família pode ser alcançada para o Senhor Jesus a partir de você. Lembrando que a salvação é algo individual, mas ela pode passar para o coletivo, quando nós intercedemos, quando nós oramos, quando nós clamamos por um milagre do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A segunda questão que eu quero mostrar para você do ambiente familiar é que a sua casa é lugar de bênção. Eu citei aqui o exemplo de Obed-Edom, quando a arca esteve lá na casa dele. A Bíblia diz que enquanto a arca ficou ali por 3 meses, aquela casa foi tremendamente abençoada. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Quando Davi tentou levar a arca da aliança para Jerusalém, teve aquele momento frustrado. A arca ficou na casa de Obed-Edom, como acabei de ler aqui para você em 2 Samuel 6:11, que a casa de Obed-Edom foi abençoada, tremendamente abençoada por 3 meses. A arca simbolizava a presença de Deus. E onde Deus está, não tem como não ser abençoado. Se Deus está na minha casa e na sua casa, nossa casa é abençoada. Nossa casa se torna lugar de bênção com a presença de Deus. E é por isso que eu quero fazer uma pergunta muito simples a você. Você e sua família têm buscado a presença de Deus? Diariamente, constantemente vocês estão buscando a presença de Deus?
Quando Deus está na nossa casa é abençoada. Eu poderia citar aqui alguns exemplos de bênção para você. A bênção da cura espiritual, da cura física. Eu posso citar para você a bênção da provisão. Nossa casa é provisionada por Deus. Mas eu e você precisamos buscar da presença de Deus na nossa casa, na nossa família. Eu quero mostrar um outro exemplo para você. Lá em Atos capítulo 17, verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, no céu e na terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ou seja, Deus habita dentro do meu coração e dentro do seu coração. Na época do Antigo Testamento, Deus estava simbolizado na presença da arca, simbolizava a presença de Deus também no templo, mas a verdade é que no Novo Testamento, na Nova Aliança, no tempo da graça, Deus se faz presente na minha vida e na sua vida. Ele está com você. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Pois é isto que a Bíblia nos garante. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Ou seja, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Onde eu chegar, onde você chegar, chega também a presença de Deus. Todo lugar onde vocês pisarem a planta dos pés será território seu. Deuteronômio 11, 24. Sua casa é lugar da bênção de Deus, porque você está aí. Sua família é lugar de bênção de Deus, porque você está aí e Deus habita em você. Você é amado de Deus e com certeza as bênçãos de Deus alcançam vocês. Alcança você e a sua casa. Queridos, eu coloquei lá nas minhas redes sociais uma frase que me chamou a atenção, que nós somos abençoados da parte de Deus, nós não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor vão nos seguir, mas simplesmente nós precisamos continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, servindo ao Senhor com o nosso coração, e com certeza as bênçãos de Deus continuarão sobre nós. Com certeza a sua família é uma família abençoada. Com certeza Deus quer derramar bênçãos sobre você e a sua casa. Eu creio nisso. E eu peço também ao seu coração agora que você creia nisso. Creia que você é alguém abençoado por Deus. Que as bênçãos do Senhor estão sobre você. Como eu disse, não existe família perfeita, mas nós podemos ser abençoados por Deus nesse tempo. Não existe família perfeita, mas existe família melhorada. E as bênçãos de Deus podem alcançar a sua família. Em terceiro lugar, a sua família é lugar da glória de Deus. A glória de Deus é a essência, é a revelação do ser e da natureza de Deus. E Deus repousa com a sua glória sobre você. Lá no Antigo Testamento, nós vemos quando o povo saiu do Egito, ia diante do povo uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite, uma nuvem durante o dia, cobrindo e protegendo o povo. Aquela nuvem, tanto na coluna de fogo durante a noite, como na nuvem durante o dia, simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. Mas hoje, a glória de Deus está em nós. A glória de Deus está na minha e na sua vida. A glória de Deus é manifestada através de nós. Quero lembrar ainda a você que no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava no templo, se manifestava quando os sacerdotes
se retiravam para um lugar santo, uma nuvem enchia o templo do Senhor e ali estava simbolizada a presença de Deus. Hoje, a glória de Deus e a presença de Deus se manifesta através da minha vida, através da sua vida. A nossa casa é lugar da glória de Deus. Como é que eu posso ter essa certeza, essa convicção? A sua casa se torna glória de Deus, a sua família se torna glória de Deus quando você reúne na sua casa seus parentes, seus amigos, para ouvir do Evangelho de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. Lucas 5:29 diz para nós: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, e havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. A glória de Deus se manifestou ali, porque Levi reuniu seus amigos para conhecer Jesus. Sua casa, sua família se torna lugar da glória de Deus quando você promove comunhão. Olha o que diz Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, no partir do pão em suas casas. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Atos 2:46. A sua casa, a sua família é lugar de promover comunhão. Comunhão com os que estão dentro, comunhão com os que estão de fora, comunhão com aqueles que você deseja que faça parte da família de Deus. Você é um promotor de comunhão e a glória de Deus se manifesta quando nós estamos reunidos em comunhão. Sua casa é lugar da glória de Deus quando você faz da sua casa um lugar de oração. Olha o que diz para a gente Atos 12:12-16. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estavam orando. Pedro bateu a porta e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram, ficaram perplexos. Percebam, eles estavam reunidos em oração. Estava ali um grande grupo orando. Pedro, que estava preso, de repente, milagrosamente, é solto pelo anjo do Senhor, e ele vai onde aquelas pessoas estavam reunidas em oração. A sua casa se torna lugar da glória de Deus, a sua família se torna lugar da glória de Deus, quando você faz da sua casa um ambiente de oração. Quero contar aqui, já contei várias vezes, mas gosto de repetir histórias. Eu fui conversar com um advogado e cheguei na sua casa. Ele estava vendo algumas documentações aqui da igreja para nós, e quando eu cheguei, ele, receptivo, foi me mostrar a sua casa, e ele então passou: olha, aqui a nossa sala, aqui a nossa cozinha, mas ele mostrou um lugar especial lá no seu escritório, um lugar onde ele tinha a sua sala de oração. E aquele lugar me chama a atenção, e não só o lugar, mas a história, porque aquele homem fazia da sua casa um lugar de oração, da sua família, e reunia a sua família para buscar a Deus em oração. Faça da sua família, faça na sua família, e com a sua família, atraindo a glória de Deus, fazendo da sua casa um lugar de oração. Sua casa pode ser um lugar da glória de Deus quando você abre as portas para o milagre. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouvia falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali,
de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Marcos, capítulo 2, verso 1. Queridos, a nossa casa é lugar de milagre de Deus. A nossa casa pode ser lugar onde a glória de Deus se manifesta com muitos milagres. Milagres estão sendo liberados sobre nós nesse tempo. Milagres de Deus são liberados sobre nós. E a história que eu acabei de ler aqui para você, a passagem que eu acabei de ler, mostra a fé daqueles homens em levar um paralítico a uma casa onde Jesus estava reunido e ensinando o povo. Mas perceba, havia ali a palavra sendo ministrada, e com certeza aquela casa, aquela família que recebia Jesus naquele momento, puderam presenciar dos milagres de Jesus. Sua casa é lugar da glória de Deus, da presença de Deus. Sua casa é lugar de compartilhar a palavra de Deus, seja em célula, seja com os amigos, seja com a sua própria família. A sua casa é um ambiente de salvação. Você percebeu nessa noite que a sua casa é um lugar da bênção de Deus. Você percebeu nessa noite que a sua casa é um lugar da glória de Deus. E quando nós estamos falando em família, quando nós estamos falando em casa, consequentemente nós estamos falando da família. A sua família. A sua família. Na sua família pode haver salvação. Na sua família, as bênçãos de Deus podem ser estendidas. Na sua família, a glória de Deus pode permanecer. Queridos, como nós falamos no começo, não existe família perfeita, mas existe família melhorada com a presença e com a glória de Deus. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero ministrar agora de forma colocando a sua família no altar do Senhor. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor está mudando a nossa visão e o nosso foco para entendermos que a nossa família, na nossa família, é lugar de salvação. Que na nossa família é lugar de milagre, que na nossa família é lugar de bênção, é lugar da glória de Deus. Pai, eu oro agora, pedindo para que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito, tocando profundamente cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha. Eu peço que o Senhor toque aqueles que estão agora sozinhos. Eu peço, Pai, que o Senhor traga ao coração deles que eles são amados do Senhor, que eles também são abençoados e que eles são promotores da glória do Senhor onde quer que eles estejam, onde quer que eles estarão futuramente, eles são promotores da glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida de cada um dos meus amados irmãos, e que o Senhor possa trazer o refrigério, trazer a graça, trazer a paz, a alegria do Senhor em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero agradecer a você que ficou conectado a nós nesse tempo. A gente tem dito sempre que nós estamos conectados a você, você conectados a nós e todos nós conectados a Deus. Que Deus abençoe sua semana.
Que você tenha uma semana de boas notícias, uma semana cheia da graça, da alegria, do amor do Senhor. Que os mimos do Senhor Jesus possam chegar aí na sua casa e na sua família. Em nome de Jesus.